Amém. Por favor, Romanos capítulo 11, versos 33 a 36 para a introdução, e depois vamos para o nosso tema de hoje, que é o capítulo 3, que trata dos eternos decretos de Deus. Só os nossos irmãos se acomodarem. Edson, tem lugar aqui na frente, tem lugar ali do lado. Fiquem à vontade. Ok? Então podemos. Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós usamos muito o texto como uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma exaltação, é uma glorificação, é o reconhecimento dos atributos, é o reconhecimento das perfeições, é o reconhecimento do ser que em si mesmo é sublime e digno de todo louvor e de toda exaltação. Isso é uma doxologia. Então nós costumamos usar esse texto como uma doxologia. E nós expressamos ao texto a nossa concordância e com muita facilidade nós nos curvamos diante do texto. Eu estou dizendo com muita facilidade porque diante das complexidades que o texto apresenta, muitas vezes nós trazemos os nossos questionamentos. Então, é muito importante ter isso em mente, que muitas vezes nós aprovamos tacitamente, ou reconhecemos tacitamente, e quando chega os momentos difíceis, quando chega os momentos apertados, quando as dificuldades aparecem, aí nós queremos dar um outro encaminhamento, nós queremos tratar o assunto de uma outra maneira. Eu estou dizendo isso por conta do tema de hoje, que é dos eternos decretos de Deus. Bom, então vamos começar aqui com uma breve recapitulação, somente a título de nos situarmos aqui no assunto. Semana passada, o presbítero Simonton, além de abordar os aspectos da questão trinitária, ele abordou os aspectos dos atributos de Deus. E vocês vão lembrar que nós temos dois conjuntos, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. É muito importante que você atente para os atributos incomunicáveis. Nós costumamos dizer de pronto que Deus é onipotente, pode todas as coisas, onipresente, encontra-se em todos os lugares, e onisciente, sabe de tudo. Perfeito. Nós afirmamos que ele é eterno, e por ser eterno, ele é imutável. E por ser eterno, ele é autossuficiente. Ele é autônomo. Ele é independente. Ele é independente da sua criação. Ele não precisa da sua criação, nem dos homens e nem dos anjos. Lembremos-nos que houve um tempo, na eternidade passada, que não existiam nem homens e nem anjos, e nunca fizeram nenhuma falta a Deus. E por que Deus criou anjos e homens? Para o seu benefício próprio, em absoluto, para conceder a eles a bênção e a graça deles poderem desfrutar da sua bendita e gloriosa presença, ou seja, da sua glória. É isso que significa desfrutar da glória de Deus, é experimentar a glória de Deus. Até aqui tudo bem? Então, beleza. Os atributos comunicáveis, eles estão distribuídos em 3 grupos. Nós temos os atributos intelectuais,
que diz respeito ao conhecimento e à sabedoria, os atributos morais, que diz respeito à justiça de Deus, e os atributos de poder, o poder e a soberania. Então, cada teólogo vai fazendo ali a sua distribuição, vai fazendo a sua apresentação. Mas eu gostaria que você focasse para o assunto de hoje nos atributos incomunicáveis. Você realmente acredita que Deus é onipotente? Você realmente acredita que Deus ele é onisciente, onipresente, eterno, imutável, autônomo e independente? Se você acredita, se isso é real para você, você está bem adiantado para o tema de hoje. Se você não acredita nisso, você vai ter problemas com o tema de hoje, porque o tema de hoje trata dos eternos decretos de Deus. Não trata dos decretos, trata dos eternos decretos de Deus. Então, tem uma conotação. Para introdução, vou fazer uma pergunta e você não se sinta constrangido em respondê-la. Quantos aqui conhecem o reverendo Augusto Nicodemos? Pode levantar a mão quem conhece. Bom, beleza. Quantos aqui, humanamente, estou falando humanamente, estou dizendo que ele é perfeito, não. Quantos aqui, humanamente, confiam numa pregação do reverendo Augusto? Quantos aqui param para escutar uma pregação do reverendo Augusto? Olha, um bom grupo aqui, ok. Dos que responderam que param para escutar uma pregação do reverendo Augusto, quantos confiariam ao reverendo Augusto uma cirurgia cardíaca gravíssima que você precisa fazer? Eu não entendi o sorriso. É o quê? Não confia, não? Nessa área, não. Ele não é cirurgião, ele é pregador, né? Então, ele é bom na pregação, mas fazer cirurgia cardíaca, não. Cada um no seu devido lugar. Tá perfeito. Agora vem a analogia. Deus, ele é competente para tomar decisões? Essa é a minha pergunta. Ele é competente para tomar decisões? Sim? Sim. Será? Olha lá, hein? Porque depois que a gente entrar, eu vou cobrar esse sim de vocês. Aí, sim. Eu quero saber se ele é competente. Bom, então, acho que diante da afirmação, vamos avançar, né? Quero lembrar que somos senhores das palavras que não pronunciamos e escravos das que nos escaparam. É muito importante ter isso em mente. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Quando é que Deus tomou as suas decisões, que nós chamamos de decretos? Quando? Na eternidade. Quando nós não existíamos, quando nada ainda havia sido trazido à existência, nem os seres angelicais, nem a criação de uma forma em geral, Deus tomou decisões. Então, os planos de Deus são planos eternos, são planos que não estão atrelados a nenhuma circunstância humana, ou seja, ele escolheu na eternidade. E, conforme nós costumamos dizer, seja Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, não importa, Agostinho tinha uma frase que ele dizia assim: o que Deus quis desde toda a eternidade. E o que ele não quis desde toda a eternidade. Porque tudo que é mutável não é eterno. Se houve mudança, não é eterno. Deus não pode mudar no seu ser. O ser de Deus não pode mudar, não pode sofrer alteração. Deus não pode melhorar, Deus não pode piorar, Deus não pode progredir, Deus não pode regredir. Ele, ontem, hoje e amanhã, será sempre
o mesmo, e por ser imutável, ele pôde, então, tomar na eternidade as decisões que ele entendeu que seriam para o louvor da sua glória, sem nenhum conselho, sem nenhuma influência, sem nenhuma mudança de humor. Diz a seção 1ª do capítulo 3 da nossa confissão. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, Deus decretou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, não violentando a vontade humana, nem retirando do homem a sua liberdade, porém, mediante todas as questões estabelecidas, o seu nome é sempre e continuamente glorificado. Vejamos então alguns textos, você que está com a confissão, eu vou começar com Isaías 45, versículos 6 e 7. Isaías 45, 6 e 7. Você que está com a confissão, eu estou na página de número 33. Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Qual é a implicação disso? Quando algo de bom nos acontece, nós afirmamos o quê? Ok. E quando é desfavorável a nós? Aí muitas vezes nós paramos. Muitas vezes nós ficamos em dúvida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu não sei por que terremoto em uma região e não na outra. Eu não sei por que um maremoto em uma região e não na outra. Eu não sei por que em uma nação que eu reputo civilizada, boa, acontece coisas ruins. E numa nação que eu julgo ímpia, perversa, ruim, maldosa, acontece coisas boas. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus está no controle e Ele é juiz supremo. E Ele tem o domínio da situação, porque as causas secundárias servem ao louvor da sua glória. É importante que tenhamos isso em mente. Quando nós afirmamos assim, Deus, Ele é todo-poderoso, e é assim que o credo começa. Creio em Deus Pai, todo-poderoso. Nós estamos dizendo que nós estamos debaixo da proteção daquele que nos guarda, daquele que nos orienta, daquele que nos supre, daquele que é Senhor. E nós confiamos na sua providência. Se somos admitidos ao trabalho, graças a Deus. E se somos demitidos do trabalho? Se estamos em perfeita saúde, mas e se ficarmos enfermos? Se os ventos forem favoráveis, graças a Deus. E se os ventos forem contrários? Quando nós estudamos acerca do eterno decreto de Deus, nós não estamos e não podemos ter a pretensão de ter a compreensão do plano de Deus. Nós somos chamados a termos conhecimento de que aquele que está na condução de todas as coisas é sábio, é santo e é poderoso. Então isso aqui não é para nos afligir, porque quando nós estudamos o decreto, nós ficamos preocupados. E se Deus tomou uma decisão errada?
E se Deus não sabia da informação? E se Deus estava mal informado, mal assessorado? E será que ele não previu que tal coisa iria acontecer? Nós ficamos como querendo ser o seu conselheiro, nós queremos ser o seu mentor, o seu orientador. Não é isso. Ele é Senhor de todas as coisas, ou cremos assim, ou viveremos atormentados, ou viveremos assustados, ou viveremos perplexos, ou descansamos, ou não descansamos. É muito interessante quando eu levo alguém comigo em uma viagem, porque o carona nunca dorme. Nunca dorme. E mais, quando eu estou em silêncio, ele está conversando. Eu olho para ver se a pessoa para de conversar e a pessoa conversa. E quando chegamos ao destino, ela desce e eu percebo assim, ufa, chegamos. Está ali, mas está em oração incessante. Vai que tem crente que é assim, ele está na viagem, mas o tempo todo ele está querendo dizer a Deus o que Deus deve fazer, como Deus deve fazer, como Deus deve agir, quando Deus deve agir, e se não está muito, se não está pouco, e vamos, e quando chega, ele faz, ufa, chegou. Parece que foi ele que cooperou para que a viagem chegasse até ali. Irmãos, os eternos decretos de Deus não devem trazer a nós aflição, consumição, deve trazer ao nosso coração consolação, porque ele é sábio. Quando nós lemos assim, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente a mim. Você vê que começa com a doxologia, ela nem é tão intensa assim, embora aqui eu só estou usando um elemento de comparação, tá? Você não pode levar as minhas palavras literalmente. Ela começa com uma exaltação, mas ao término, a exaltação ainda é mais profunda, porque quando ele medita em tudo que ele acabou de falar, aquilo traz ainda mais paz ao seu coração. Wellington, só um minutinho e eu já chego aí. Hebreus 6:17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Vou dizer o que significa isso aqui. Você assina um documento e a pessoa diz assim, só reconhecendo a firma. A sua palavra não é? Não é. E tem aspectos, questões e transações que o reconhecimento só pode ser por autenticidade, não pode ser por semelhança. O que significa isso? Você tem que chegar lá no cartório, a pessoa tem que olhar nos seus olhos, conferir o seu documento e ver se é você mesmo, que aquilo é por autenticidade, não é por semelhança. Por semelhança é quando eu assino um documento, mando o papel para lá, tem que assinar na frente da pessoa, ok, obrigado, não precisa, nem pode ter assinado antes, tem que assinar na hora, beleza. O que é que o texto está dizendo? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ele jurou por si mesmo. Ou seja, não existe nada maior do que Deus. Então, a palavra dele tem valor, tem peso. A palavra dele é imutável. A palavra dele não é lançada por terra. Mas, Salmo 5:4, pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal moral.
não subsiste a iniquidade, não subsiste o pecado. Deus não se associa. Na verdade, a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. E a ira de Deus é uma ira santa. Até nisso, em Deus, há uma distinção de nós, porque a ira de Deus é uma ira santa. Então, até aqui. Vamos lá, Wellington, começamos com você. E, por favor, irmãos, os que quiserem fazer as perguntas, vamos lá, Wellington. Uns dias atrás, quando o senhor disse sobre o controle, que o senhor está sobre o controle, um tempo atrás, estava vendo alguns podcasts, há uma indagação muito grande no meio do cristão e do não cristão também, de colocar as nossas prioridades na soberania de Deus. Nesse debate, uma pergunta foi feita assim: se Deus está sob o controle de todas as coisas, como pode permitir uma mulher dar à luz uma criança defeituosa? Não sei se a palavra é deficiente, se ele está sob todo o controle. Como permitir a morte de uma criança de 2 ou 3 anos, né? Nesse debate, essas perguntas, e isso muitas das vezes nos atinge também de perguntas que a gente faz a Deus pensando que ele não está no controle. Vamos começar com ela da seguinte forma: nós temos em nossa família uma pessoa que está passando uma situação familiar, a mãe dela está cometida de câncer, está em estado terminal, e a indagação dela que Deus vai curar, mas e se Deus não curar? E se Deus não for servido em curar ela? No próprio texto do Senhor leu de Isaías 45, no versículo 9, diz assim: ai daquele que contente com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que fazer? Muitas das vezes nós dizemos a Deus o que fazer, como ele controlar. Nós queremos ter o controle e não deixamos o controle nas mãos dele. E isso nos atinge muitas das vezes, quando a gente perde um querido, por que Deus fez isso? E isso foi o que aconteceu comigo recentemente. Eu perdi meu sobrinho aos 20 e poucos anos, e isso me atingiu tanto que eu indaguei. Por que o Senhor não permitiu que ele fizesse algo diferente ali e não tivesse acontecido um acidente? Então, a gente achamos que o controle está em nossas vidas, em nosso ao redor, em nossas forças, e nunca estará. Mas nós voltamos o nosso querido, não entendemos que o querido tem sido Deus. E é muito interessante na fala de Wellington, porque comumente nós utilizamos o seguinte: por que nós não deixamos o controle nas mãos de Deus? Nós não usamos essa expressão? Não é comum? Por que nós não deixamos o controle nas mãos de Deus? Essa frase está errada. Nós nunca tivemos o controle. Como é que eu vou deixar uma coisa que eu nunca tive? Eu nunca tive o controle sempre esteve nas mãos dele. Quer eu queira, quer eu não queira. Quer eu me sujeite, quer eu não me sujeite. Quer eu descanse, quer eu permaneça ansioso. O controle sempre vai estar nas mãos dele. O ensino é para que o nosso coração venha a moldar-se ao seu querer. O ensino é para que nós venhamos a descansar na sua soberania. Quando ele criou os nossos primeiros pais e o fez com livre arbítrio dentro do seu decreto, ele sabia que os nossos pais eles iriam cair. Deus não foi surpreendido. Agora, você não pode me perguntar, porque nem o próprio Deus nos mostrou por que ele permitiu. Uma coisa eu sei, para o louvor da sua glória, mas eu não consigo penetrar na mente de Deus para exaustivamente compreender. Eu posso conhecer a verdade, e a verdade me é revelada. Qual é a verdade? Que ele é soberano, e que ele não criou o pecado, ele não é o criador do pecado. E aqui, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as coisas, porque o nosso conhecimento deve ser para o nosso descanso e não para a nossa aflição. Eu vou tentar ilustrar. Eu fui procurado por uma criança aqui da igreja, não vou dizer o nome, mas uma menininha.
E ela me perguntou assim, ela falou assim para mim, pastor, posso fazer uma pergunta? Quando alguém faz isso ao pastor, o pastor gela, né? Aí eu gelei assim do início ao fim. Aí eu olhei assim, né? Disse, pode. Aí ela disse assim para mim, Deus é amor, não é verdade? Eu disse, é. E Deus é justiça, não é verdade? Eu disse, é. Ela disse, pois então, um bebezinho, tão pequenininho, mas quando ele nasce, ele já é pecador, igual a qualquer pecador, ele tem pecado dentro dele. Eu disse, repare, se ele morrer, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Aí eu passei a mão assim na cabeça. Agora, como é que eu vou explicar essas questões para uma criança? Depois do estudo bíblico, podia evocar Westminster, podia evocar Dort, para dizer, ó, Westminster pensa assim, Dort pensa assim. Aí a menina perguntou, o que é Westminster? O que é Dort? Não dava certo. Aí eu parei assim. A minha ela tá me chamando. Não tive nem essa expertise na hora. Olhei para ela e disse assim, você não disse que Deus é amor? Ela respondeu, disse. Se você não disse que Deus é justiça? Ela respondeu, disse. Então, não é melhor a gente deixar esse assunto com ele, que ele sabe o que fazer? Aí ela olhou para mim e disse, é verdade, é melhor deixar esse assunto com ele. Nós, adultos, podemos ter as posições que os estudiosos vão apresentar, quer em Westminster, quer em Dort, sobre uma questão tão complexa. Mas nenhum de nós vai exaurir uma questão tão complexa. O que eu estou trazendo como exemplificação do que eu acabei de contar é a importância de nós descansarmos em Deus para questões para as quais nós não temos uma resposta. É só nesse sentido. Agora sim, agora vem Edson e depois Maxwell. Diga aí. Inclusive, para entender coisas assim, como essa que a gente viu agora há pouco, esse 45:7 aqui, né? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Sim. Aí como você compara isso com quando fala lá em Tiago, assim, de onde vem as guerras de contendas que não às que não nossa, cara. Sim. Você acabou de dizer que Deus não criou um pecado. Sim. E aí a gente lê isso que é complicado. Porque uma coisa é eu criar uma guerra como consequência do meu pecado. Outra coisa é Deus, na sua infinita soberania, fazer com que a guerra seja um instrumento da sua justiça. São coisas completamente diferentes. O mal moral. Sim. Então, essa questão de você, do próprio Deus, por isso existe uma linha de pensamento chamada de teísmo aberto, que diz o seguinte, o teísmo aberto, ele quer de alguma forma fazer uma proteção a Deus e acaba expondo Deus. Ele vai dizer o seguinte, Deus, ele não sabe o que vai acontecer nos minutos seguintes. Deus está sempre atento e vigilante aos movimentos dos homens, porque os homens agem e Deus reage. Então Deus está sempre como refém da sua criatura. Isso é uma besteira. Deus, ele não reage, Deus é sempre quem age. E o homem vai sempre reagir ao agir de Deus. Inclusive, quando você vem ao culto, você não vem por uma iniciativa própria, você vem em uma reação ao chamado de Deus, porque é Deus quem convoca os seus adoradores. Então você responde ao chamado dele. Maxwell. Tem até a ver com o que ele falou a respeito da imutabilidade e da soberania. Sim. Qual a relação com a conduta humana, de fato? Assim, porque muitos exemplos que foram dados têm a ver com questões externas, às Sim. vezes, né? Mas assim, aquele mal que o ser humano causa. Uhum. Alguém,
Sim. Uma fraude. E em relação à mutabilidade, qual a relação com aquele trecho que teve o rei, que recebeu uma sentença de morte, virou para a parede, orou, e depois o profeta retornou e falou: Deus te deu mais, como se Deus tivesse se arrependido. Perfeito. Então, vamos começar com a questão do arrependimento. Nós temos na Bíblia algumas expressões que falam do arrependimento de Deus. É o que nós chamamos de antropopatismo, é atribuir a Deus sentimentos humanos. Você precisa lembrar-se que Deus está revelando a sua palavra a seres humanos. Então, ele não está falando no mesmo nível, no mesmo patamar. Ele se abaixa para falar. Então, ele fala com as nossas palavras. Ele fala com o nosso conhecimento. Ele fala conosco na nossa dimensão. Então, nós não recebemos uma mensagem numa linguagem celestial. Nós recebemos uma mensagem celestial numa linguagem humana. Então, é a primeira coisa que precisa ser dita. Então, o arrependimento que é apresentado na Escritura, no que diz respeito ao ser de Deus, refere-se, aponta para uma tristeza em Deus, não para uma identificação de uma falha. Nós falamos que Deus ama, nós falamos que Deus se alegra, nós falamos que Deus se entristece. Não entristeçais o Espírito de Deus. Então, o Senhor Jesus, na sua humanidade, ele demonstrou a sua tristeza, mas essa ideia também é transposta para a divindade. Deus se entristece. Então, nós não podemos imaginar em Deus o arrependimento como no homem. Essa palavra foi usada para apontar uma tristeza em Deus por conta do que a sua criatura estava produzindo. Esse é o primeiro aspecto. Então, não pense em Deus. Quando você leu, Deus se arrependeu, como acontece conosco. Porque se Deus se arrependesse como nós nos arrependemos, haveria um problema seríssimo aí. Primeiro, ele não seria todo-poderoso. Segundo, ele demonstraria uma instabilidade muito grande. Então, isso não acontece. Não podemos confundir imutabilidade com imobilidade. Deus não é estático. Deus não está imóvel diante da história. Ele está agindo com a história. Quando Deus determinou a Isaías que fosse até o rei Ezequias, ele sabia que Ezequias voltar-se-ia para a parede e choraria copiosamente? Sabia ou não sabia? Sabia. Mais do que sabia. Mais do que sabia. Porque se não fosse ele que tocasse no coração de Ezequias, para Ezequias voltasse para a parede e chorasse copiosamente, Ezequias não faria, Ezequias se revoltaria. Como eu fui tão justo, tão íntegro, tão bom e agora estou doente? Porque quem é que conduz ao arrependimento? Então, quando Deus determina a Isaías que vá lá e que fale a Ezequias, o próprio Deus já havia movido o coração de Ezequias para receber e para mover. Você vai ver que ali é uma questão que está condicional. Ezequias vai e faz a sua oração. Deus se arrependeu? Não. Quem não sabia de como tudo haveria de transcorrer era Isaías e o próprio Ezequias. Até aí tudo bem? Ezequias viveu quanto? Por favor, Rodrigo. Antes do... Parecido com isso também em Jonas e em Nínive, né? Sim. Ele vai lá e fala, vocês vão ser destruídos. Mas existia uma condição de que se eles se arrependessem, isso já estava decretado que eles não seriam. Perfeito. E na verdade Jonas não queria, porque disse, bom, eu vou, prego, eles se arrependem, Deus vai fazer o que? Aí vai usar. Eu sabia que o Senhor ia se arrepender do mal. Até Jonas já sabia. O Senhor já sabia disso. Então, mas eu quero fazer uma provocação a vocês. Ezequias, Deus deu quantos anos a Ezequias? Em que período nasceu Manassés? 2 anos depois. Ah, Manassés. Então, percebe algumas questões?
Assim, humanamente falando, era melhor Ezequias não ter feito aquela oração. Era melhor ele ter ficado quieto. Se Ezequias soubesse do que viria pela frente, ele teria feito aquela oração? Ele achou que sabia o que ia acontecer por isso. Eu só mostro para vocês que o decreto de Deus conduz a história. Porque Manassés tem seu lugar na história e no propósito de Deus. A oração não muda Deus. Não muda. Muda você. A oração muda você. É quando a gente diz assim, ó, eu só quero, não quero aqui ser jocoso, só quero alinhar os termos. A gente diz assim, muita oração, muito poder. Não. É muita oração, mais submissão. Muita oração, mais sujeição. Muita oração, mais conformação. A ideia do poder é no sentido de que Deus necessariamente vai atender. A oração não é para obrigar Deus. A oração é para nos conformar à vontade de Deus. Aí agora que eu já me perdi. Peraí, teve ali. Não, Gisele. É o que a gente tem que entender, que muitas vezes Deus não quer a nossa compreensão, ele quer a nossa obediência. Porque ele falou de Jonas. Jonas não estava errado quando ele falava que o povo era pagão, que o povo era igual, mas Deus queria a obediência de Jonas. Sim. Queria que ele entendesse por que ele foi lá e pregasse para aquele povo. Deus tinha o propósito dele. Então Deus quer a obediência da gente. A gente às vezes fica se cobrando, entender o que Deus fez, como ele falou, por que Deus, deu resolveu o sobrinho dele. Mas a gente tem que entender que Deus quer a nossa obediência. A gente entenda que ele tem o propósito dele na vida da gente, né? Perfeito. Então, acho que isso Obediência é melhor do que ações. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, essa é a questão. Nós oramos para que sejamos mais obedientes. Mariana? Mariana, acertei. Estou progredindo. Pastor, o senhor, na hora de explicar a pergunta do Yuri, Sim. o senhor falou sobre o rei Ezequias, se Deus já sabia que ele voltaria para a parede. Sim. E que se ele não tivesse feito isso, teria tido um sentimento de revolta. Sim, se o próprio Deus não o levasse ao arrependimento. E quando a pessoa, mesmo se ela não se arrepende, ela se revolta. Por exemplo, no caso, como outras pessoas disseram aqui, uma criança de 3 anos morreu. E aí, o que acontece? A pessoa, embora ela possa crer e entender que Deus é soberano em todas as coisas, mesmo assim ela se revolta. Temporariamente, isso pode acontecer. Temporariamente, um cristão, um salvo, um eleito, pode não conformar-se à vontade de Deus. Vou dar um exemplo clássico aqui, agora citando o Antigo Testamento, tá? Salmo 73. Você tem uma pessoa temente a Deus, você tem um servo de Deus que diz, poxa, a gente obedece, a gente segue, a gente serve e estamos passando uma dificuldade incrível. O outro desobedece, o outro esnoba, o outro acaba com tudo e vai de melhor a melhor. Como é que pode ser um negócio desse? Era uma pessoa crente. Aí ele vai dizer assim, até que entrei no templo, quer dizer, ele passou um tempo, ele vai usar essa expressão, quase eu me desvio. E aqui tem uma questão que é o seguinte, quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos nas pessoas e nas circunstâncias, é isso sempre que acontece. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós merecemos. Nós achamos que nós somos merecedores. Que aquilo poderia até estar acontecendo com o outro, mas conosco jamais. Então, essa é a grande questão que nós temos sempre que lidar. Nós não temos respostas para as calamidades. Nós não temos respostas. E aí, o que as pessoas gostariam era de uma resposta para a calamidade. Nós não temos uma resposta que satisfaça, muitas vezes, as emoções das pessoas. Uma coisa que nós temos e que nós precisamos é nos agarrar à palavra de Deus. Porque mesmo quando nós não compreendemos, nós nos sujeitamos.
Nós não compreendemos isso, mas nós nos sujeitamos. Isso é uma questão de fato. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, não há uma compreensão exaustiva das razões, mas há uma compreensão de que Deus está no controle de todas as coisas. E isso não foi ocorrendo ao longo da história. Deus não está tomando decisões ao longo da história. Deus não está esperando ver o que é que acontece hoje aqui para tomar suas decisões. Suas decisões foram tomadas lá na eternidade, quando absolutamente nada existia. E aí é por isso que eu digo, se nós cremos que Ele é todo-poderoso, onipresente, onipotente, autônomo, eterno, imutável, nós vamos descansar na sua sabedoria e nós vamos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enoque. Quando Deus decretou o juízo sobre o seu nome de povo, Aham. Abraão foi orar ao Senhor, Sim. naquela oração, chegou canções, essa questão, quando orou pelo Ló, certo? Para Deus livrar Ló de Sodoma e Gomorra. Deus, tempo que ele pediu ali, parece que ele pediu uma mudança, parece uma coisa boa. Deus mudou ou não a questão? Ok. Livrar Ló. Ok. Então, qual é a condição ali? Qual era a condição exposta? A destruição da cidade. Mas Deus vai destruir o justo com o injusto? Longe de Deus fazer tal coisa. 50, 45, aí vai descendo. Chegou a hora que não tem justo. A cidade vai ser destruída, as cidades serão destruídas. Deus misericordiosamente retira Jó. Eu vou passar uns 15 dias aqui, presbítero, sabe, com esse negócio, uns 15 domingos aqui. Vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender uma coisa? Nós temos Ló e Abraão, certo? Aí há uma incompatibilidade entre os pastores, uma questão que lida com os rebanhos. Nós temos uma questão econômica, tá aí. Abraão diz o quê para Ló, para eu não botar Jó na história de novo? Diz o que para ele? Hã? Perfeito. Quem deveria ter feito a escolha? A primazia era dele. Ele escolheria o local. Aí ele diz para o sobrinho, você escolhe. O que é que o texto bíblico diz lá? Vamos citar de cabeça, não precisa. O que é que o texto diz lá? Ele olhou as campinas e viu que as campinas eram verdes, que os rebanhos estariam bem abastecidos. Depois você pode ir para o texto. Aí o que é que ele fez? Ele foi para lá. Lá estão Sodoma e Gomorra. Você vai ver que o texto vai dizer, quem for lá agora me socorrer, vai ver que o texto vai dizer que a cidade era uma cidade de homens maus. E o texto vai dizer que ele está se aproximando da cidade. Ele está fazendo o sentido errado. Ele deveria se afastar. Ele está levando a sua família para a boca do lobo. Então você percebe como os atos humanos, as decisões humanas, as escolhas humanas, elas vão dentro do projeto maior de Deus, que é o Senhor da história. Achou aí, Tito? Não, peraí, vou aqui, que eu mesmo falei, eu mesmo descumpri o que falei. Veja aí. Eu posso pegar a partir do versículo 8. Vê aí. Então Abraão disse, a minha versão aí veio, tá? Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma,
entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Pronto. Está aí. Então você vai ver que Deus vai destruir essas cidades no exercício do seu juízo. Ló aproximou-se dessas cidades livre e espontaneamente, movido pelo interesse econômico. Movido pelo interesse econômico, ele coloca a família em risco. Você vai ver que ali há todo um desenvolvimento de uma narrativa para mostrar o juízo e o poder de Deus. Ló sai daquele local praticamente arrastado com suas filhas. Você tem o episódio da esposa dele, que saiu da cidade e a cidade não saiu do coração dela. E depois nós vamos ver o desastre que foi o relacionamento dele com as filhas. E os povos que vieram, que se tornaram inimigos. Você vê que tudo aquilo ali está dentro do controle soberano de Deus, mas as pessoas estão tomando as suas atitudes. Irmã Rose, e depois, por favor, Tito. Algo que tem que observar, né? Essa questão de local por irmão. Nosso filho, vai entrar na faculdade. Ah, mas aquela tem renome. Tem, mas o que tem mais? O que vai ganhar a lei do americano? É um reduto esquerdo que seja? Ou então vamos para outra. Tem que Sim. Vamos mudar de cidade. Lá temos uma igreja, você vai poder, vamos aprender com ela. Tudo isso tem que ser observado numa mudança. É importante. Não apenas a questão econômica, porque você pode ser muito bem sucedido economicamente, mas ter prejuízos que a questão econômica jamais vai conseguir reparar. Então, isso é muito importante. Então, o exemplo que foi dado se aplica a todas as esferas da vida. Tudo que diz respeito à nossa vida. Nós precisamos sempre avaliar à luz da palavra de Deus. Tito. Só mais um exemplo aí no Antigo Testamento. Por favor. Fala, por exemplo, da questão da corrupção da humanidade, da soberania de Deus. A gente vê o caso de Noé. Sim. A gente vê Noé sendo destacado como um homem que não se corrompeu diante daquela sociedade. Mas a Bíblia deixa claro que até isso está dentro do decreto de Deus, porque no texto anterior, que é no capítulo 5, mostra que Deus já havia predestinado Noé para ser esse personagem diferenciado no meio da sua geração, como diz no versículo 28. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viu, aí fala da idade dele. A pessoa de Noé não foi por acaso. Não. Ele não era bom por si mesmo. Deus já o havia predestinado para cumprir aquela missão na sua geração. E não existe, por acaso, em nenhuma circunstância na história traçada pelo próprio Deus. Essa história da coincidência, do acaso, isso são expressões que nós usamos, mas isso não existe na história. Por favor, Hamilton. Ailton. Com relação ao caso, né? A família já estava lá esperando o virar para chorar. Né? Fez antes. Sim. Mas com relação às questões éticas, eu entendo o seguinte: a ética e, por consequência, a moral, ela tem valores relativos. Para nós podermos nos diferenciar, nós temos que ver pela questão ética de Deus. Sim. Aí você consegue. Sim. E por que uma criança de 2 anos morreu? São éticas relativas. Se nós tivermos a ética de Deus, a ótica vai ser de. Porque o padrão dele é um padrão absoluto. O nosso padrão é um padrão sempre influenciado pelas circunstâncias. O que outrora na nossa sociedade era reprovado, em um determinado momento passou a ser tolerado, depois passou a ser elogiado, e o nosso temor é que seja obrigatório. Então, essa questão é uma questão que nos traz essa mudança que existe na essência do ser humano e que não ocorre quanto a Deus. Vamos aqui para o 2 agora. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. É o que nós chamamos de a
presciência de Deus. A Escritura fala sobre o conhecimento de Deus, a presciência de Deus. Então, aqui nós temos duas questões que são fundamentais. Deus decide porque conhece, ou ele conhece porque decidiu? Isso é só um jogo de palavras. A ordem dos fatores não altera o produto. Não, altera substancialmente tudo. E não é um mero jogo de palavras. Vejamos agora os textos bíblicos. Atos 15, 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Mas, Romanos 9, 11 a 18. Quem pode ler para mim, por favor? Romanos 9, de 11 a 18. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele apraz. Perfeito. Então, nós vamos analisar duas questões aqui. A primeira questão, de uma forma mais ampla, e a segunda questão, de uma maneira mais restrita. Então, vamos começar da restrita para a ampla. A questão da salvação. Os arminianos, eles vão dizer que Deus escolheu porque ele previu fé, de forma prática. Deus olhou lá na eternidade para Ismênia e, olhando para Ismênia, ele viu que Ismênia um dia desenvolveria fé e aceitaria Cristo. E aí ele a escolheu. Essa é a interpretação dos arminianos. É uma visão que determina a escolha. É um conhecimento que vai modular as decisões. Muitas vezes nós fazemos isso, nós não, né? Desculpe, força de expressão. Muitas vezes se faz isso. Alguém no mercado financeiro tem uma informação privilegiada, tem uma informação restrita, e o que é que ele faz? Ele vaza a informação e a pessoa que recebeu a informação faz a aplicação, compra as ações e dias depois aquelas ações são hipervalorizadas. Mas quem comprou já sabia que elas seriam valorizadas por conta de fatos que haveriam de se desenrolar, mas que o mercado não sabia, mas que alguém já tinha esse conhecimento. E é isso que os arminianos, em tese, eles vão dizer. Deus olhou para o futuro, viu que a pessoa iria responder positivamente, então Deus decretou a sua salvação. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O que ocorre é que a pessoa tomou a decisão porque ela foi predestinada, ela foi eleita, ela foi escolhida na eternidade. Deus, olhando para a massa caída, sabia que absolutamente ninguém haveria de manifestar-se positivamente, porque todos estavam tomados pelo pecado. Então, ele decretou a eleição, ele escolheu independente de qualquer coisa. Ele o fez livre e amorosamente, e o fez na eternidade. Nada o impulsionou a isso. Então, isso com relação à eleição. Perguntas? Vamos começar aqui por Malaquias, porque Paulo está citando Malaquias, né?
muitas vezes as pessoas dizem que Malaquias, quando fala de Malaquias, fala de quê? Malaquias, dízimo, é a ideia. Malaquias é dízimo. O dízimo é um aspecto do culto, que é uma resposta à eleição de Deus. É um assunto secundário. O assunto primário não é esse. Veja o capítulo 1 de Malaquias. Versículo 2. Veja que esse assunto eleição está sendo tratado em Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então, Deus está mostrando o seu amor e a sua misericórdia. Está aqui. Qual é o elemento que mostra a ação da escolha de Deus? O seu amor. E o seu amor é um amor eterno. E por isso é um amor imutável. Bom, quando nós chegamos em Romanos, por favor, no capítulo de número 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Aí você diz, está vendo? Aí, ó, ele conheceu, ou seja, ele viu primeiro. Calma. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Conhecer aqui não é aquilo que nós conhecemos. Quando eu pergunto assim, vocês conhecem o Romário? As respostas são variadas. Uns dirão, conheço sim. Outros dirão, conheço. Outros dirão, conheço. Cada entonação vai manifestar um tipo de conhecimento. Ok? Mas isso tem a ver com informação. Você conhece fulano? Conhecer assim, bom, eu conheço, mas não conheço. Você entende o que eu quero dizer? Já entendi tudo o que é que você quer dizer. Conhecer aqui no texto não tem nada a ver com isso. Conhecer aqui tem a ver com amor, tem a ver com intimidade. É isso que o texto está dizendo. No Antigo Testamento, conhecer não significava unicamente ter a informação. Conhecer também estava atrelado à afeição, a relacionamento, a intimidade. Então você vai perceber, por exemplo, que quando se fala a respeito do nascimento do Senhor Jesus, vai estar lá registrado no texto, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito. É isso? Seu filho. Então, veja o que está no texto. Não a conheceu. Não é que José não sabia quem era ela, é que José não se relacionava com ela. Então, conhecer aqui tem a ver com amor. Deus amou. E porque Deus amou, Deus predestinou. E aos que predestinou, ele chamou eficazmente. E aos que chamou eficazmente, ele justificou. E aos que justificou, a ele também glorificou. A esses também glorificou. Então, o chamado tem a ver com o amor, que é um amor eterno, que é um amor imutável. Então, para a eleição, não existe, Márcio, essa questão de Deus conhecendo a pessoa que a pessoa responderia, a pessoa foi então escolhida. Não, Deus escolheu livre e soberanamente.
ainda que Deus sabe de tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. As coisas acontecem por conta da sua decisão. Ele sabe porque ele fez uma escolha. Ele sabe porque ele assim decidiu. Alguma pergunta? Vou para o 3 e vou encerrar aqui no 3. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Então, a eleição, ela alcançou não somente os homens, ela alcançou também os anjos, os chamados anjos eleitos. Por favor, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Diz o texto: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Mas Marcos 8:38, porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Mas, Judas 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Mateus 25, 31 e 41. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Romanos 9, 22 e 23. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então nós temos aqui a eterna eleição que alcançou anjos e homens, e tudo para a glória de Deus. Alguma pergunta? Por favor, Ailton. Só um texto. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Perfeito. É muito importante que perante ele em amor. Em amor ele nos escolheu. Então nós vamos parar por aqui. Semana que vem, se Deus for servido, nós finalizaremos então o capítulo 3, verificando as demais questões a respeito do decreto eterno de Deus e do seu alcance em todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Tito, nos eleve a Deus numa palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te damos graças, ó Deus, por esse momento tão especial de podermos cultuar o Senhor e agora estarmos em escola dominical. Ó Deus, reconhecemos e também glorificamos a tua soberania, o teu poder. Nos curvamos diante das verdades eternas reveladas nas Sagradas Escrituras. De fato, ó Deus, é um conhecimento profundo demais para nós.
porque nenhum de nós pôde conhecer a mente do Senhor. Isso nos foi revelado por tua vontade, por tua misericórdia, através dos santos profetas e dos nomes que o Senhor usou para revelar a tua vontade através da tua palavra. Nós nos curvamos e glorificamos ao teu nome pelos teus santos e perfeitos decretos. E acima de tudo, ó Deus, pela salvação bendita em Cristo Jesus. Porque nós éramos pecadores, miseráveis, mas o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia e de amor, e no teu amado o Senhor nos escolheu para sermos teus filhos, e nos predestinou desde toda a eternidade. Não é por nosso mérito, ó Deus, não é porque merecemos, mas pelo teu santo decreto, pelo teu santo amor, que nós hoje podemos ter a alegria de sermos filhos do Senhor, salvos pela obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração a cada dia, para entendermos a sã doutrina do Senhor, entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor revelou na tua palavra, e que isso traga para nós alegria, contentamento, ó Deus. Isso traga para nós sabedoria também, descanso às nossas almas, de saber que servimos e estamos sob o governo do Todo-Poderoso Deus, Santo, que decretou todas as coisas, de modo que nada é por acaso, de modo que nada pode tomar o Senhor de surpresa, mas que o Senhor é Senhor do passado, do presente e do futuro. E nós devemos glorificar ao Senhor, por isso descansarmos na tua soberania. Ajuda-nos, ó Deus, a termos amor pela tua palavra, a termos amor por conhecer aquilo que o Senhor revelou até nós. Nós te louvamos pela instrumentalidade do teu servo, o pastor Jailton, na condução desta aula, e que cada um de nós possa guardar os ensinamentos do nosso coração e buscarmos, ó Deus, nos aprofundarmos cada vez mais nisso, a fim de sermos, ó Deus, pessoas que se deleitam na tua palavra e guardam no coração para não pecar contra o Senhor. Seja conosco, ó Deus, no decorrer deste domingo, seja realmente um dia santificado ao Senhor, em família, em comunhão com os irmãos e em glorificação ao teu nome. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus por perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus amados,